que o rio Tietê pode nos ensinar? Quando nós estamos ali na capital, nós passamos perto desse rio, nossa, é um fedor. Você fala, nossa, que fedor, que rio podre, né? Mas será que esse rio sempre foi assim? Quando nós vamos na nascente desse rio, nós vemos água cristalina. Como pode um rio ser tão podre na capital e na sua nascente ser cristalina a água, né? Então ele foi recebendo todo o esgoto, a poluição, né? Então isso foi fazendo com que esse rio perdesse a sua essência, perdesse aquilo que aquilo que realmente ele é, da onde ele nasceu. E nós podemos fazer essa analogia com a nossa vida, porque é inacreditável ver como que pode um rio que você vai lá na nascente dele ser cristalino e na capital ser tão poluído. Se a gente faz uma analogia conosco, né, sobre a nossa vida, nós nascemos pecadores, né, porque todo mundo é pecador, mas com uma pureza. Porque uma criança, por mais que ela nasça pecadora, ela é pura, ela não tem maldade, né? Ela não tem uma essência, ela foi criada. A palavra de Deus fala que Deus, quando nos formou, antes da fundação do mundo, Ele já nos amou, já planejou. Então você, antes de estar até no ventre da sua mãe, Deus já te escolheu. Antes de você chegar lá. Então você tem um propósito, você tem uma essência, você tem algo lindo dentro de você. Mas, todavia, porém, entretanto, as situações da vida, né, as poluições, os traumas, as decepções, foram fazendo de nós pessoas diferentes de qual nós nascemos. Pessoas nos transformando, né? Quando nós olhamos para trás e vemos o que o trauma pode fazer conosco, o quanto que ele pode nos transformar, o quanto que pode nos mudar, o que as decepções, o que as pessoas foram fazendo conosco, né? Quando nós olhamos para trás, nós vemos o quanto que a gente mudou. Ai, a gente olha para nós e fala assim, eu era uma trouxa, acreditava em todo mundo, fazia tudo para todo mundo, só tomei na cabeça, hoje eu não faço mais nada. Então, aquela essência nossa, né? As decepções vai nos mudando. Aí você fala, mas que bom, né, Mara? Vai fazendo com que a gente acorda para a vida, né? É e não é, né? Porque nós vamos perdendo, queridos, a pureza, né? Nós vamos olhando para o outro armado, nós vamos perdendo a confiança nas pessoas, né? E isso é bom e não é. Por que é bom e não é? Porque nós precisamos, queridos, uns dos outros. É importante nós termos pessoas em quem confiar. É importante nós termos amigos. A palavra de Deus fala que assim como a faca afia uma outra, assim o ser humano afia um outro. Então, olha que interessante isso que acontece com o rio Tietê, para nós podermos entendermos como que nós devemos resgatar, então, a nossa essência. Quando ele passa pela capital e vai indo novamente para o interior, outras afluentes de águas vão se encontrando nele e vai trazendo uma pureza. Ele vai se purificando, né? Então, à medida que a gente caminha com Cristo, à medida que a gente caminha com a palavra de Deus, à medida que a gente vai entendendo a mudança que Deus pode fazer conosco. E, queridos, a palavra de Deus, ela é muito real, junto com a neurociência. Né? A palavra de Deus fala assim, ó, não vos conformeis com esses séculos, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Então, quando entra aquela água nova, né, faz aquele encontro com aquela água poluída, vai limpando. Então, olha o que a palavra de Deus diz, crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o Espírito Santo, ele é representado sobre a nossa vida como uma restauração, uma limpeza. E olha o que Efésios diz 5:26, tendo purificado com a lavagem da água
pela palavra. Então, a palavra de Deus, queridos, ela nos ajuda a gente a ter uma purificação mental e emocional. Olha como é importante a gente ouvir a palavra, né? Viver aquilo que a palavra nos ensina. A palavra de Deus, ela fala que a pessoa que medita na palavra é comparada a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Então, olha como essa representativa do rio e das águas novas vindo, purificando, porque ele não nasceu impuro. Você não nasceu uma pessoa amargurada. Você não nasceu uma chata. Você não era assim, né? Você não nasceu intolerante. Você nasceu de algo cristalino, de algo bom. Só que as poluições, as decepções, os traumas fizeram você essa pessoa. Mas se você deixar fluir desse rio, essas novas fontes, né, na sua mente, olha o que a ciência fala. A neurociência mostra algo fascinante no cérebro, que o nosso cérebro produz neuroplasticidade. E o que isso quer dizer? Isso significa que não é fixo. As conexões neurais podem ser modificadas ao longo da vida, né? Então, pensamentos repetitivos, queridos, eles fortalecem e determinam as redes neurais. Traumas, medos, ansiedades criam caminhos fortes, né? Cerebrais fortes, muito fortes, mas novos hábitos, novas experiências, novas formas de pensar pode fortalecer esse circuito, pode tornar eles diferentes. Então, é como se poucas águas, né, possuísse, as águas vão entrando, né, a palavra de Deus vai transformando, né, vai passando, criando novos caminhos, te levando para novos caminhos. Então, quando alguém medita diariamente na palavra de Deus, pratica gratidão, perdão, então muda o comportamento, essas práticas podem contribuir para mudanças neurais na sua vida, né? A neurociência explica que como o cérebro muda, a fé, ela explica que quem promove a verdadeira transformação interior, queridos, traz sentido a ela, é a palavra. Então, o que o Rio Tietê pode nos ensinar? Que essas águas que hoje está poluída não precisa permanecer assim para sempre. Porque quando ela deságua lá no Paraná, acho que é no Paraná, no Rio Paraná, eu acho que é isso, se eu não me engano. Ela está bem mais limpa, bem mais cristalinas. Então, da mesma forma, talvez a sua mente tenha sido contaminada pelo medo, pela culpa, pela rejeição. Mas se você caminhar com Cristo, se você caminhar com a palavra, se você ter uma vida de oração, se você praticar gratidão, queridos, Deus fará uma transformação que talvez pareça impossível. Então, talvez as pessoas olhem para você e enxergam apenas as suas feridas. Mas se você deixar fluir esse rio de águas vivas, né? Você começar a buscar, não, então eu vou ler uma palavra, eu vou ler a palavra, eu vou meditar nela de dia e de noite, eu vou orar, eu vou ter vida de gratidão. Por enquanto, às vezes você pode não ver tanta mudança, mas a água está entrando, está limpando, né? Não exige tanto de você. Nós somos muito imediatistas, queremos as coisas para ontem, mas não existe tanto de você. Porque você não é aquilo que fizeram com você. Você não é a rejeição que você sofreu. Você não é a dor que você viveu. Existe uma identidade que Deus lhe deu, né? Deus nos escolheu, querido, antes da fundação do mundo para sermos santo e irrepreensível diante do amor dele, em amor com ele. Então pense, antes de existir um mundo para você, Deus já te escolheu. Né? Deus já tinha um propósito na sua vida. Então você também não deve ser definido pelo que fizeram com você. Existe uma cristalina ali, ó, que, né? Existe um início, existe algo que foi programado, algo que foi. Deus tem um propósito, né? A sua vida tem propósito. Você é único e singular. Você é especial. A sua vida tem um propósito. Então, volte para a fonte. Deixe essa fonte de água, volte para a sua essência, né? Porque quem conhece a sua origem, querido, nunca aceita viver definido por sua pior fase. A palavra de Deus vai te levar para a sua origem. Quem conhece a sua origem nunca aceita viver, ser definido pela sua pior fase.
Não creia que tudo aquilo que fizeram, que essa poluição, que esses traumas definam você, defina a sua história. Creia que você tem uma essência maravilhosa. Busque ela por meio da palavra, da oração, do perdão e da cura que Ele tem para você. Deus abençoe e compartilhe.